Olá, tudo bem? Meu nome é Fátima Neubayer e eu sou advogada especialista em direito médico e direito da saúde. Hoje eu vou falar sobre o Código de Ética Médica e também sobre os direitos e deveres dos médicos. Preste atenção e não fique por fora de seus direitos. Para saber mais novidades deste e de outros assuntos, dê um like neste vídeo, inscreva-se em nosso canal de notícias e ative as notificações para sempre ficar atualizado. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o que é o Código de Ética Médica. Trata-se de um conjunto de normas do Conselho Federal de Medicina, que busca melhorar a relação entre o médico e o paciente e garantir maior autonomia da vontade do paciente. É a Resolução 2217 de 2018. Vale lembrar que o Código de Ética Médica está submetido aos dispositivos constitucionais em vigor. E ele tem como objetivo, por meio do Conselho Federal de Medicina, zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da classe médica, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. É muito importante destacar que, quando existe uma situação que leva a vítima a pleitear indenização por erro médico, também existe a possibilidade dessa vítima denunciar o profissional da saúde no conselho de classe. E este é o motivo pelo qual eu vou falar sobre o que o médico não deve e não pode fazer. Como, por exemplo, com relação à responsabilidade profissional. É vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Vale lembrar que a responsabilidade médica ela é sempre pessoal e não pode ser presumida, o que significa que a pessoa que praticou o ato ilícito, esta deverá ser responsabilizada. Também é proibido deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer a sua autoridade para limitá-lo. O paciente ele tem o direito de decidir sobre o seu bem-estar e o médico não pode impor tratamento ao paciente. Com relação aos familiares, é proibido desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte, que é a situação de emergência. Também é proibido deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, exceto quando a comunicação direta possa lhe provocar um dano, devendo, neste caso, fazer a comunicação a seu representante legal. Esta proibição está relacionada ao princípio da transparência, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Significa explicar todas as circunstâncias que interessam ao paciente. E também está relacionado ao princípio da informação, que é o termo de consentimento informado. Também é vedado opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal, uma vez que é direito do paciente requerer a junta médica, exceto na situação de emergência. Esta junta médica ela é custeada pelo plano de saúde e está regulamentado pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar 424 de 2017. É proibido abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal, uma vez que no Brasil a prática de eutanásia é homicídio. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis
sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas que são inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, do seu representante legal. E com relação ao sigilo profissional, é proibido ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Como exemplo de dever legal, são doenças de notificação compulsória, a Covid-19, entre outras enfermidades. Esta proibição, ela permanece mesmo que o fato seja de conhecimento público ou ainda que o paciente tenha falecido. Quando do depoimento como testemunha, inclusive. E nessa hipótese, o médico ele vai comparecer perante a autoridade e vai declarar o seu impedimento. Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Também é vedado o médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. É proibido também fazer referências a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes, exibir imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos e meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente, o que significa dizer que o Conselho Federal de Medicina não permite o bem conhecido antes e depois. Também é proibido revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, exceto se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade em geral. Também é vedado prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso consentimento do seu representante legal. Agora, com relação aos documentos médicos, é proibido pelo médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente, o que já foi tema de outro vídeo. Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal acesso a seu prontuário médico. Deixar de lhe fornecer cópia quando for solicitado, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Também é proibido ao médico liberar cópias do prontuário médico sob sua guarda, exceto para atender a ordem judicial ou para sua defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. É proibido também deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. E com relação à perícia médica, à auditoria médica, é proibido ao médico intervir quando em função de auditor, assistente técnico ou perito nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório escrito. Também é vedado autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no último caso, em situações de urgência, de emergência ou iminente perigo de morte do paciente, comunicando por escrito o fato ao médico assistente.
E com relação à publicidade médica, é proibido permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade. O médico não pode divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de caráter inverídico. Também é proibido divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. É vedado também ao médico anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina. O médico não pode participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja a sua natureza, valendo-se de sua profissão. O profissional médico não pode deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da federação no qual foi inscrito e registro de qualificação de especialista, quando anunciar a especialidade. Diante de todos os esclarecimentos iniciais, é de suma importância que você, que tenha passado por uma situação parecida, procure um profissional, procure um advogado especializado para pleitear os seus direitos. Continue acompanhando as nossas publicações para ficar bem informado. Por hoje ficaremos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre em nosso site www.ggradvogados.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco, que eu vou responder para você, ou deixe seu comentário em nosso canal de notícias. Quem sabe sua dúvida não seja alvo do nosso próximo vídeo. Colabore comigo, dando um like neste vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva em nosso canal, pois temos sempre matérias muito interessantes nos vídeos que postamos semanalmente. Um grande abraço e até outra oportunidade.